Olá, pessoal! Essa videoaula de hoje abordará informações relacionadas à revisão dos estudos epidemiológicos. A ideia é que os assuntos abordados nessa aula possam motivar e instrumentalizar o uso dos conceitos e ferramentas da epidemiologia no desenvolvimento de atividades baseadas em evidências nas diferentes práticas acadêmicas ao longo do curso. Que esses conhecimentos possam potencializar o trabalho nas diferentes áreas clínicas que você atuará como profissional de saúde. Vamos lá então. Os estudos epidemiológicos têm como proposta ampliada organizar um conjunto de regras básicas de como se deve proceder a fim de produzir um conhecimento dito como científico. Esses estudos epidemiológicos podem ser baseados em duas formas diferentes: epidemiologia descritiva e epidemiologia analítica. A epidemiologia descritiva é utilizada quando pouco se sabe sobre as causas das situações de doenças ou do processo saúde-doença. Nesse tipo de estudo, o pesquisador tem a intenção de apenas descrever o padrão da ocorrência de doenças em relação às variáveis ligadas à pessoa, ao tempo ou ao lugar, sem preocupação com os motivos. Eles podem ser fonte de inspiração para os estudos analíticos. Já a epidemiologia analítica tem como propósito utilizar-se do poder de análise para justificar prevalências e ou incidências, por meio de associação entre elas e fatores que possam estar determinando estas ocorrências. Os estudos descritivos têm algumas características específicas. Eu vou trabalhar um pouquinho mais a respeito desses estudos agora. A descrição detalhada das ocorrências de eventos na população, por exemplo, ocorrência de diferentes tipos de doenças, morbidades ou até mesmo óbitos. Esses estudos poderão conhecer padrões gerais no comportamento das doenças, identificar subgrupos populacionais mais vulneráveis e, como já comentei antes, são estratégias complementares à abordagem analítica. Para descrever de maneira adequada as variações das frequências de doenças, morbidades ou óbitos, é necessário levar em consideração a pessoa, o tempo e o lugar. Ou seja, é necessária a identificação do grupo de pessoas que você reportará à pesquisa descritiva, procurando responder a seguinte pergunta: quem serão os indivíduos descritos? O tempo refere-se ao período que a pesquisa será realizada, ou seja, quando esses dados foram coletados. E o lugar refere-se ao local onde os dados foram coletados. As variáveis relativas à descrição das características das pessoas poderão ser o sexo, a idade, o estado civil, a escolaridade, a renda, classe social e estilo de vida. Para exemplificar mais detalhadamente, apontarei as informações relacionadas ao sexo e à idade. No que diz respeito ao sexo, vale ressaltar as diferenças biológicas e sociais. Por exemplo, as diferenças na morbidade e mortalidade entre os sexos, que existe nascimento mais de meninas em determinadas localidades, que a mortalidade no sexo masculino é mais precoce. No que diz respeito à idade, será possível identificar diferenças na quantidade e tipos de agravos e mortes nas diferentes faixas etárias, bem como doenças próprias por faixa etária. As variáveis relativas à descrição das características do tempo são importantes para indicar os riscos, para indicação dos riscos em determinado período de tempo. A descrição do tempo, ou seja, o momento ou período em que acontecem determinados eventos, pode possibilitar a previsão da ocorrência de variações sazonais, detecção de epidemias, potencializando assim a orientação das medidas de intervenção. Além disso, com a descrição adequada do tempo, será possível a avaliação do impacto causado por medidas de controle realizadas por meio de ações de prevenção e promoção da saúde. As variáveis relativas à descrição das características do lugar são necessárias para acompanhar a disseminação de agravos nas diferentes localidades, para a definição das áreas de risco para intervenção
e avaliar os impactos de ações por meio de comparação de indicadores entre regiões e serviços. Nesse sentido, é válido ressaltar que a necessidade da padronização dos indicadores, definindo adequadamente os coeficientes a serem utilizados, bem como atentar-se para a comparação entre os locais semelhantes, é bem importante. A análise dos dados descritivos deverá acontecer com o agrupamento dos casos, conforme as variáveis e características relacionadas à pessoa, ao tempo e ao lugar. Conforme já comentei, é necessária a definição das medidas de frequência e de resumo de maneira padronizada, para que exista uma lógica adequada de apresentação das informações. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito da epidemiologia analítica. Para que se desenvolvam os estudos epidemiológicos analíticos, os pesquisadores organizam as pesquisas pautando-se em diferentes desenhos de estudo. Os estudos epidemiológicos analíticos são classificados em dois grandes grupos: os estudos observacionais e os estudos experimentais. Os estudos observacionais são aqueles em que os pesquisadores não intervêm, isto é, não introduzem artificialmente um fator de exposição, e apenas sistematizam os dados passíveis de aferição através de observação. Eles podem ser classificados em linhas gerais como estudos transversais, ecológicos, caso-controle e coortes. Cada um desses estudos tem características específicas que apontaremos a seguir. Os estudos de experimento são aqueles em que os pesquisadores intervêm na população estudada, controlando algum efeito de exposição. Esses estudos buscam testar hipóteses causais sobre associações envolvendo intervenções de interesse, como o uso de medicamentos ou vacinas, técnicas ou métodos preventivos. São exemplos dos estudos experimentais o ensaio clínico não controlado, também conhecido como quase-experimento, e os ensaios clínicos controlados randomizados. Esses estudos são considerados os de padrão ouro na epidemiologia analítica. Agora a gente vai abordar um pouquinho mais, de forma mais específica, cada um dos estudos, a começar pelos estudos observacionais. Os estudos transversais são aqueles em que o pesquisador tem como objetivo tirar uma foto daquele ambiente e descrever o que se apresenta naquela foto. Como apresenta esse gráficozinho aqui, ele mostra que a gente tem uma população, define-se uma amostra e dessa amostra, com essa foto identificada, eu vou identificar pessoas com fator de risco com doença, pessoas com fator de risco sem doença, pessoas sem o fator de risco e com a doença, e pessoas sem o fator de risco e sem a doença. Esse tipo de estudo ele tem muitos pontos positivos, como serem de baixo custo, de rápido acontecimento. Geralmente são os estudos que a gente desenvolve na nossa rotina acadêmica, né? Como pontos negativos dos estudos transversais, eles não podem estabelecer relações causais. Por quê? Porque como os dados são coletados num único período de tempo, é difícil a gente estabelecer essa questão de causa e efeito em tão pouco período de tempo e sem acompanhamento dessas pessoas. Os estudos ecológicos, eles são aqueles que dão a sequência específica ao estudo descritivo. É aquele que a gente identifica as diferentes situações nos diferentes locais, né? Eles são geralmente baseados em bases de dados secundárias, onde os pesquisadores coletam os dados de tempo, pessoa e lugar, e além da coleta de dados específica, eles dão a sequência na questão analítica, ou seja, a justificativa do porquê que aquilo está acontecendo. Esse estudo ele é bem importante para a gestão, né, dentro das diferentes cidades, dos locais de saúde, de estado, país, enfim, né? Os pontos negativos dos estudos ecológicos a gente pode colocar como a falácia ecológica. Lembrando o que é falácia ecológica? É quando você quer utilizar o resultado de um estudo para o indivíduo especificamente. Então, os resultados de estudos ecológicos, eles não podem ser utilizados para o indivíduo especificamente, e sim para a gestão de uma população. Eles são mais estudos de comparação. O terceiro tipo de estudo observacional que nós temos são os estudos de caso-controle. Nesse tipo de estudo, a gente
possibilita a visualização, né, e a identificação de doenças raras. Ele identifica fatores de risco de grupos mais específicos, né? Então a gente geralmente tem um grupo de casos, geralmente pessoas com determinada situação de enfermidade, e um grupo de controle, que seria um grupo pareado dessas pessoas, que nos trarão as diferenças entre fatores de risco dessas populações. Ele é um estudo bem importante, então, para as doenças raras. Ele geralmente é um estudo transversal que identifica fatores de risco de determinadas situações de enfermidade e a questão é a comparação com o controle. A maior dificuldade dos estudos caso-controle é a formação do grupo de controle. Porque esse grupo, como eu comentei em sala de aula, ele deve ser bastante parecido com o grupo doente, o grupo de casos, mas que não tenha doença, para que a comparação seja razoável, né? Existe a possibilidade também de se ter mais de um controle por caso. Bom, com relação aos estudos de coorte, esse é o tipo de estudo que é o padrão ouro dos estudos epidemiológicos observacionais. É um estudo de acompanhamento, então ele é um estudo longitudinal. Essa foto pode identificar aqui, né, que a mesma pessoa está sendo acompanhada ao longo do tempo. Esse é um tipo de estudo em que a gente acompanha, então, um grupo de pessoas previamente livres de determinada situação de enfermidade e ao longo do tempo ela pode vir a desenvolver esse tipo de situação. Nesse estudo é possível avaliar a incidência das situações de enfermidade, certo? Ou seja, os casos novos que apareceram ao longo de um determinado período de tempo. Qual que é o grande ponto negativo desse tipo de estudo? É a questão justamente do acompanhamento. É difícil acompanhar pessoas, às vezes elas acabam se perdendo ao longo do tempo. Então, nesse sentido, o estudo de coortes, ele tem como um grande fator positivo o acompanhamento, mas também como um fator negativo essa questão do acompanhamento, porque a gente pode perder as pessoas ao longo do tempo. Além disso, também ele é um estudo caro e difícil de ser desenvolvido ao longo do período acadêmico, né? Ele é um estudo que acontece com grandes grupos de pesquisa. Aqui no Brasil, como eu comentei com vocês, nós temos um grupo de Pelotas que geralmente desenvolve estudos de coorte e tem tido sucesso aí em publicações. Agora, os estudos experimentais. O primeiro exemplo de estudo experimental seria os estudos de ensaio clínico não controlado. Esse tipo de estudo é quando você tem um determinado grupo de pessoas de uma população comum, define um grupo amostral, desenvolve uma intervenção e a avaliação seria melhor ou não melhora, ou enfim, determinada condição que você está avaliando depois da intervenção, e a própria melhora ou não melhora daquele grupo de indivíduos seria relacionada à intervenção mesmo. Com esses resultados, você faz análise dos dados e apresenta. Então, como diz o nome do estudo, ele é um ensaio clínico não controlado, ele não tem um grupo de controle. Ele também pode ser chamado como quase experimento. É um estudo bacana, interessante, mas que no cunho epidemiológico, na hierarquia das informações, ele não é tão aprimorado quanto o ensaio clínico randomizado controlado que a gente vai apresentar agora na sequência. Esses estudos, eles são sim o padrão ouro da epidemiologia clínica. O ensaio clínico randomizado é um estudo em que você vai aplicar uma intervenção num grupo de pessoas, doentes ou não, aqui até na imagem tem amostra de doentes, mas pode ser não doentes também. Você faz o experimento, faz num grupo de experimento de uma maneira diferente do estudo do grupo de controle, né? E acompanha essas populações, esse grupo de pessoas ao longo do tempo. Ele é um estudo que a gente pode dizer que ele é mais sólido nas suas informações. Por quê? Porque você vai desenvolver uma intervenção, vai acompanhar esse grupo de pessoas e as intervenções não necessariamente são iguais, né? E você vai ter um grupo de casos de controle. Pode ser a aplicação de uma vacina, pode ser o teste de um remédio, um grupo utilizando um remédio novo no mercado e um remédio que já é consagrado, enfim. Então, tem todas essas comparações, né? A característica de ser controlado, então, é por ter um grupo de controle, e a randomização é uma característica bem importante dentro desse tipo de estudo, por quê? Porque eu defino a minha amostra e eu sorteio as pessoas que vão fazer parte do grupo e as pessoas que vão fazer parte do controle. Ou seja, as pessoas têm a mesma chance de estar tanto no grupo como no controle. Isso nos traz mais certeza nos resultados encontrados na pesquisa.
tá certo? Outra característica do ensaio clínico randomizado, controlado, seria a questão do cegamento. A gente pode ter estudo cego e estudo duplo cego ou até triplo cego. O que seria o cegamento? É quando o grupo de participantes, ou seja, minha amostra, tanto de casos ou controles, eles não sabem de qual grupo ele faz parte. Isso faz diferença na avaliação dos resultados. O tipo de estudo duplo cego é aquele que nem o pesquisador e nem os pacientes que fazem parte da pesquisa, aí o pesquisador direto, sabem de qual grupo ele faz parte. Isso nos dá mais assertividade na análise dos dados, é uma característica bem importante, certo? Pessoal, espero que essa revisão tenha auxiliado vocês aí a relembrar de todos os tópicos que nós abordamos em sala de aula e na sequência nós faremos aí algumas atividades complementares a essa revisão, ok? Obrigada pela atenção, bom dia a todos!